Oi, meu nome é João Eduardo E meu nome é Marcele. e esse é o nosso vídeo para trabalho de grafos sobre algoritmo de Goodman e estrutura de conjuntos disjuntos. Para entendermos os algoritmos de Goodman e estruturas de conjuntos disjuntos, primeiro precisamos entender o conceito de conexidade de um grafo. Bom, basicamente se trata da atingibilidade de um grafo, ou seja, a capacidade de percorrer de um vértice a outro em um grafo através de suas arestas. Entender a conexidade é essencial para resolver problemas práticos em diversas áreas, como, por exemplo, identificar grupos conectados em redes sociais. Para a avaliação de conexidade de um grafo, alguns algoritmos foram desenvolvidos, cada um com abordagens específicas. Então, sendo esses dois os algoritmos de Goodman e o algoritmo de estruturas de conjuntos disjuntos. O algoritmo de Goodman é uma solução eficiente para identificar componentes conexas em grafos não dirigidos. Este algoritmo é amplamente utilizado em áreas que envolvem análise de conexões, como redes sociais, redes de computadores e redes elétricas. Sua principal aplicação é determinar grupos de vértices que estão conectados entre si, mas isolados de outras partes do grafo. Este algoritmo reduz um grafo ao fundir os vértices adjacentes repetidamente. Ao fundir dois vértices U e V, a aresta que os conecta é removida, e um novo vértice W é criado em seu lugar. O vértice W é adjacente a todos os vértices adjacentes a U e V antes da fusão. Após a criação desse vértice, os vértices U e V são removidos do grafo. Esse procedimento é feito até que reste apenas um vértice, se o grafo inicial ele for conexo, ou um vértice em cada componente conexa, assim sendo um grafo não conexo. Para a demonstração do algoritmo, eu escolhi esse grafo. Ele vai do V1 ao V8. Primeiro de tudo, a gente precisa inicializar o nosso conjunto de vértices restantes a serem processados, que no caso agora são todos, e o número de componentes conexas do vértice. Por enquanto, está zero. Então, eu vou começar pelo vértice V2. Como ele só tem um adjacente V1, a gente vai fazer a fusão desses dois. Aí agora o W é o grafo resultante da fusão, né, do vértice V1 com o V2. Agora o W ele tem dois adjacentes, que é o V3 e o V4. A gente vai escolher o V3 para fazer a fusão, daí assim eliminando as arestas e o vértice V1 mais V2. Né? Novamente o W agora ele tem dois adjacentes, de novo, V4 e V6. Aqui eu vou escolher o vértice V4 para fazer a fusão. E agora daí só sobrou um adjacente que é o V6. Daí a gente faz a fusão e como não tem mais adjacentes, a gente vai adicionar mais um no nosso número de componentes conexas do grafo. Porém, ainda tem vértices para serem processados ali no nosso conjunto de vértices OH. Né? Então a gente vai seguir para o próximo vértice. Aí a gente seleciona o vértice V5, ele só tem um adjacente, que é o V7. A gente realiza de novo o processo de fusão. Dessa forma, também sobra só o vértice sem adjacentes e a gente adiciona mais um no nosso conjunto de componentes conexas, nosso número, né, de componentes conexas, só que ainda tem vértices a serem processados. Então, a gente seleciona, né, o único vértice que falta, que é o V8. Ele não tem mais adjacentes, então a gente adiciona mais um no número de componentes conexas. Aí agora o nosso H está vazio, então o algoritmo parou e daí ele o número de componentes conexas é 3, ou seja, o grafo ele não é conexo. Esse algoritmo ele pode ser aplicado a diversas áreas práticas, como por exemplo, utilizar o algoritmo para verificar se há componentes isoladas em uma rede de abastecimento de água, identificando falhas e regiões desconectadas após interrupções.
Um outro exemplo de aplicação prática é explorado pela professora Magali no artigo Aplicação de grafos em problema de rede, que aborda a identificação de rodovias a serem asfaltadas para interligar cidades de uma certa região. Nesse caso, a conexidade é essencial, pois garante que todas as cidades estejam interligadas de maneira eficiente e otimizando a infraestrutura. É particularmente útil para tratar essas grandes redes complexas, porque ele simplifica a estrutura e facilita o reconhecimento de vértices isolados. Agora vamos falar do algoritmo das estruturas de conjuntos disjuntos, que também está ligado à conexidade do grafo. A estrutura de conjuntos disjuntos é uma representação expansiva de elementos que estão divididos em coleções distintas. Ela pode ser utilizada em questões presentes no cotidiano que passam despercebidas, como na segmentação de imagens, áreas conectadas em jogos e a conexão de subredes, otimizando o custo das conexões. Com isso, a sua principal função é determinar a conexidade dos vértices pertencentes ao grafo. Aqui temos uma representação do código que realiza a ação do algoritmo. Ele verifica se dois vértices que possuem uma aresta ligando participam do mesmo conjunto. Caso não, os conjuntos se unem. A primeira parte desse algoritmo é dividir os vértices em conjuntos. Assim, ao verificar que possuem uma relação de ligação e estão em conjuntos distintos, eles juntam seus grupos, sendo cada grupo representado por um elemento participante. Caso ambos já pertençam ao mesmo grupo, nada acontece. Essas divisões se unem até que haja apenas um conjunto. Porém, caso chegue ao final das arestas e ainda exista mais de um grupo, isso significa que o grafo não é conexo. Para exemplificar o algoritmo de conjuntos disjuntos, trouxemos esse grafo que possui 9 vértices e 11 arestas, onde todas estão enumeradas aqui ao lado. Bom, a cada ligação entre dois vértices, a gente tem que verificar se eles são do mesmo conjunto ou não. 0 e 1 não pertencem ao mesmo conjunto. Quando eles não pertencem ao mesmo conjunto, eles se unem. E o restante dos vértices continua no seu conjunto inicial, que é, é somente ele mesmo. 1 e 2, o mesmo processo, eles não pertencem ao mesmo conjunto. Entretanto, como 1 já pertence a esse conjunto com 0, ele vai unir os vértices o vértice 2 ao conjunto que ele já pertence. E o resto dos vértices continua sozinho. 1 e 3, o mesmo processo. 2 e 4, a mesma coisa. 3 e 4, ele tem uma diferença porque 3 e 4 já pertencem ao mesmo conjunto. Quando ele já pertence ao mesmo conjunto, então nada acontece, pois eles já estão unidos. 2 e 6, o mesmo processo, são de conjuntos diferentes, então se unem. 6 e 5, a mesma coisa. 6 e 7, igualmente. E 7 e 5 acontece na mesma ligação que 2 e 4. Eles já pertencem ao mesmo que 3 e 4, perdão. Eles já pertencem ao mesmo conjunto. Então, eles continuam iguais. 7 e 8 são de conjuntos diferentes, se unem. E por último, 8 e 9, que eles se juntam todos os vértices a um único conjunto, indicando que esse grafo aqui ele é conexo. Dada essa explicação, essa estrutura pode ser utilizada em diversas áreas do conhecimento, como na geografia e no mapeamento de bacias hidrográficas e outras áreas naturais, ou reconhecendo o sistema de estradas de tráfego, identificando quais locais ficam conectados após a remoção de alguma estrada. Além disso, o algoritmo pode resolver problemas de otimização relacionados à engenharia de sistemas, e também como foi utilizado em uma pesquisa para maximizar o tempo de vida de redes de sensores sem fio, com o objetivo de alternar entre os elementos do conjunto para alcançar o maior tempo de operação. Fim da apresentação. Obrigado pelo semestre, professor. Feliz Natal.